Boa noite. Muito bem. Meditações Pascalianas é o título de um livro. É um livro de um autor chamado Pierre Bourdieu. Esclarecimento necessário para deixar claro que o curso não é nem sobre meditações e nem sobre Pascal, mas uma tentativa de oferecer uma facilitação da compreensão da obra de Bourdieu. Bourdieu é um sociólogo francês que se tornou mundialmente conhecido no final do século XX e faleceu no comecinho do século atual, em 2002. E a sua obra, eu diria que teve grande impacto na academia brasileira. Eu me atrevo a dizer que esse impacto se deu mais fortemente na educação, nas faculdades de educação, em seguida nas faculdades de ciências sociais e, em terceiro lugar, nas faculdades de comunicação. E neste último caso, eu sou amplamente responsável por esta divulgação. É muito curioso você dar um curso sobre alguém que você conheceu tão bem. Esteve na casa, frequentou a família, foi orientado por... E mais curioso ainda, se tratando de alguém de convivência tão difícil como era esse cidadão. Então é claro que, né, dentro dessa relação professor-aluno, eu pude aproveitar o máximo que eu pude dessa figura que tinha um discernimento extraordinário. E esse discernimento extraordinário é um juízo que eu fiz com o olhar que eu tinha dos 22 aos 26 anos da minha vida. Talvez hoje Bourdieu me impressionasse menos, mas na época ele era de fato para mim uma espécie de Deus. A primeira coisa que ele me mandou fazer foi ler toda a sua obra imensa e fichá-la. Trabalho que levava dias e noites. E é um pouco essa perspectiva que já começa a revelar traços da sua personalidade. Na verdade, Bourdieu criou uma escola de pensamento. Escola de pesquisadores ditos bourdieusianos. Bourdieu tinha uma revista, Bourdieu tinha o seu curso, tinha os seus orientandos, e tinha uma visão da academia que era uma visão mafiosa mesmo. Ou você está comigo, ou você é inimigo. E a truculência acadêmica de Bourdieu rendeu a ele muitos inimigos, mas rendeu a ele uma notoriedade e um prestígio impressionantes. Um dia me pediu para escrever um artigo sobre as críticas que ele fez a Sartre. Porque, na verdade, Sartre é o mais importante e reconhecido intelectual da França da segunda metade do século XX. E Bourdieu não engolia isso.
na verdade, achava Sartre um falastrão, um enganador, um picareta. E porque queria ter um reconhecimento equivalente ou superior. Eu me atrevo a dizer que, em certos aspectos, conseguiu. Mas conseguiu do jeito dele, fazendo ciência. É o jeito mais difícil. Porque para ele concluir alguma coisa, ele fazia milhões de pesquisas, enquanto que a filosofia especulativa permite dizer qualquer coisa e se desmentir amanhã mesmo. Indivíduo xiita, ortodoxo, absolutamente convencido das suas posições, não era exatamente uma figura flexível. Intelectual de esquerda formado na militância mais tradicional das esquerdas francesas. Bourdieu nasceu no sudoeste da França. Na década de 20. E o pai era funcionário dos Correios. Importante lembrar que a Poste, na França, é correio e é banco. Então, o pai de Bourdieu, na verdade, era uma espécie de funcionário do Banco do Brasil e dos Correios ao mesmo tempo. Funcionário público. E você sabe que isso deixa traços. Traços, em primeiro lugar, porque Bourdieu não era parisiense. E na França, quem não é parisiense, meio que não é. Sotaque diferente, falar cantado, um jeito quase italianado de falar, traços de inferioridade que Bourdieu teve que carregar a vida inteira. Como se não bastasse, o pai era um pouco como um caixa de banco. E aí Bourdieu vai estudar, num primeiro momento, numa cidade chamada Pau, que está sob a influência maior de Bordeaux, ali no sudoeste da França, na região da Gironde. E de Pau ele vai para Paris se preparar para entrar na escola de filosofia, que fica em Paris, na Rue d'Ulm, ULM. E não é muito fácil entrar. E Bourdieu, então, vai ter colegas muito diferentes dele. E é muito interessante como isso marcou profundamente a sua trajetória. Porque eu, que não era ninguém, um moleque que pediu para ser orientado por ele, entrava com ele no metrô para fazer metade do caminho junto, e invariavelmente ele dizia: esses idiotas parisienses que se acham superiores aos outros, asquerosos, me fazem lembrar do tempo de faculdade. Aquele vomitório de ressentimento saltava de forma que absolutamente estava por trás de tudo o que ele fazia do ponto de vista intelectual. E eu não pude me impedir de me reconhecer. Você vai achar que é delirante da minha parte estabelecer um paralelo. Mas eu estabeleço. Afinal de contas, aqui quem está dando aula sou eu. Eu também nasci, não se sabe bem aonde, também tenho um sotaque meio acaipirado. Meu pai era de 5º escalão da polícia, funcionário público. E eu também vim para São Paulo estudar em colégio de rico. E também entrei na São Francisco, faculdade de rico. Meus colegas seduziam minhas colegas com Escort XR3 conversível. E eu me deslocava em transporte coletivo. E aí fui parar na França, veja só. Pior, né? E fui parar na faculdade de Direito, lugar ultraconservador. Você sabe que na França
Quando você tem D no nome, quer dizer que você é da região de algum lugar e por isso você é nobre. Por exemplo, Pierre Bourdieu não tem D. Mas Valéry Giscard d'Estaing quer dizer que ele é de Estaing. Da região de Estaing, ele é nobre. E eu sou Clóvis de Barros. E os professores mais de direita que eu tive, todos me perguntaram, de que região você é? E eu dizia da Vila Tibério. Ville Tiboire. Bairro periférico de Ribeirão Preto. É difícil encontrar lugar pobre em Ribeirão Preto, mas eu achei um para nascer. Coisa esquisita. O senhor é da onde? Ville Tiboire. Mas fica onde isso? O Brasil. O Brasil. Ah, bom. Desculpe aí, disfarçavam e caíam fora. Me equivoquei. Entendo muito bem o que Bourdieu viveu, mas acho que digeri muito melhor todas as patadas simbólicas que eu levei. Ele nunca as digeriu, e toda a sua obra é marcada por essa inferioridade social. Não tem como entender Bourdieu sem entender de onde ele veio e, de certa maneira, que tipo de relação social injusta ele se sentia vítima de. Então é claro que quando você pega um livro de Bourdieu para ler, a primeira coisa que chama a atenção é a maneira absolutamente complicada que ele escreve. Claro que o que ele diz é complicado mesmo, mas claro que podia ser dito de maneira mais simples. Não que ele fosse vulgarizar, mas que, por exemplo, ele escrevesse frases mais curtas. E um dia perguntado por mim, por que aquele jeito estranho de escrever? E Bourdieu me diz que a maneira de escrever é ideologicamente marcada. E nós não devemos assumir compromissos ideológicos que pudessem nos confundir com uma vulgarização burguesa da ciência. Mas com tudo isso, ele se tornou o grande intelectual da segunda metade do século XX, sem dúvida o mais importante cientista social depois de Marx, Max Weber e Durkheim. Eu me atrevo a dizer que Bourdieu é herdeiro dos três. E esse curso mostrará as heranças dos três. Na minha opinião, a herança mais visível e mais imediata é a de Durkheim, até pela formação francesa da sua sociologia. Mas eu tinha dito que Bourdieu entrou na faculdade de filosofia. E, naturalmente, você deve estar se perguntando, mas ele não é sociólogo? Pois é. Em algum momento, Bourdieu deixou de fazer filosofia para fazer sociologia. E é claro que essa opção é uma opção estratégica. É claro que essa opção é uma opção que tem a ver com a sua trajetória. De certa maneira, ser sociólogo não tem muito a ver com ser filósofo. É jogar outro jogo. É pertencer a outro campo. É conviver com outro tipo de gente. E Bourdieu começa a sua vida profissional na Argélia, para onde ele vai dar aula assim que ele se forma. E é justamente na Argélia, que ele aproveita também para fazer o seu serviço militar, que Bourdieu começa seus estudos de antropologia. Bourdieu é um cientista. É um homem que tem enorme apreço pela análise da realidade. Bourdieu não é
um especulador. E é por isso que a sua obra é cheia de dados, o que torna ainda mais indigesta a leitura. É muito diferente das outras coisas que eu já ensinei aqui. Porque você pega esses filósofos aí, eles vão falando. Não há o que comprovar, não há o que demonstrar, não há o que fundamentar. É o que saiu da cabeça. Mas Bourdieu não. Ele não fala uma frase que não tenha 1 milhão de dados por trás comprovando. E é por isso que a sua literatura é imensa, ela não acaba mais. Porque a capacidade de trabalho é infernal. Viveu para o trabalho, viveu para o estudo das sociedades que se dispôs a estudar. Bourdieu volta da Argélia e vai dar aula em escolas do ensino médio. É um percurso muito comum dos professores universitários franceses. E das escolas de ensino médio ele tem a sua primeira oportunidade em Lille, para dar aula como professor universitário. Nós estamos na década de 60 e Bourdieu publica A Distinção. E quando Bourdieu publica A Distinção, nós estamos na efervescência de maio de 68. E Bourdieu se torna uma das grandes referências dessa revolução estudantil. E a sua fama se torna nacional. Bourdieu é uma referência subversiva do movimento estudantil de maio de 68. É nesse momento que ele é convidado para ir dar aula em Nanterre. E em Nanterre ele começa a publicar um livro atrás do outro. E de Nanterre ele só sairá para trabalhar na École des Hautes Études en Sciences Sociales, Boulevard Raspail, e depois no Collège de France, onde eu propriamente o conheci. Bourdieu termina a sua vida tendo percorrido todas as instâncias da Academia Francesa, tendo terminado no Collège de France, que é onde dão aula os grandes nomes da França em cada disciplina. Por exemplo, Sartre, na filosofia, Bourdieu, nas ciências sociais, Georges Duby na história e assim por diante. Como se não bastasse, Bourdieu entrou, eu diria, num esquema de consagração de teóricos de esquerda internacional. Um pouco o que aconteceu com Paulo Freire também. E aí então ele se tornou um ícone do pensamento de esquerda, numa época que o pensamento de esquerda perdeu seus ídolos. E Bourdieu se aproveitou muito disso. E tornou-se o grande intelectual de esquerda do final do século XX. Quando Bourdieu morreu, em 2002, o Caderno Mais da Folha fez um número especial. E eu escrevi um grande artigo central para esse caderno, contando da minha experiência pessoal com ele. Um lindo artigo cuja leitura, se você quiser, te é acessível pela internet. Fevereiro de 2002, Caderno Mais, morte de Bourdieu, um domingo de fevereiro de 2002. É muito fácil de achar. Simbolicamente, para mim, aquilo foi inesquecível, porque eu escrevi 8 décimos de página, e os 2 décimos de página que sobraram colocaram um artigo de Habermas sobre Bourdieu. Abrindo a página, a distribuição da diagramação é de uma distorção simbólica estupenda. Muito legítima para mim, muito inverídica, mas muito respeitadora dos meus afetos. Sou muito grato a esse indivíduo cuja convivência era quase insuportável. Então, depois de ter dito tudo isso, do porquê que eu me dispus a fazer esse curso, a última pergunta que faltaria responder é: por que demorei tanto para falar do autor que eu mais conheço? É porque é preciso reconhecer que ele não tem muito a ver. Mas depois que eu dei curso sobre o Capital de Marx,
e ninguém falou nada, Bourdieu fica fichinha. A partir de agora, eu me esmerarei em tornar a leitura de Bourdieu possível. Oferecerei um instrumental que a mim não foi dado desse jeito. Eu tive que ralar mesmo. E de me deparar com frases e frases inteiras que eu não entendia nada. Bourdieu é o tipo do cara que você pode ficar 4 horas assistindo uma aula e você corre o risco de não entender uma única frase. E ele não via nisso nenhum problema. Quando eu o conheci, ele dava aula no Collège de France. E ele dava aula num anfiteatro para umas 400 pessoas. Mas ele também aparecia na tela de 6 outros anfiteatros equivalentes. Para assistir aonde ele estava, era preciso chegar em torno de 5 horas da manhã, para uma aula às 9. Não sei se me entendeu. Ah, professor, aqui no Brasil tem alguma coisa equivalente? Não. Não por falta de intelectuais importantes. Por falta de gente interessada em ouvi-los, certamente. E eu ia às 5 horas. Na verdade, dizer que eu ia às 5 horas é mentira. Eu ficava até às 5 horas. Porque o metrô abre 5h20. Eu tinha que chegar antes. Junto comigo, estudantes orientais, mais afeitos a suportar sacrifício. E eu fui ensinado ao meu pai a não arregar para os orientais. Desde o tempo que eu prestei vestibular na USP, eu ouvia meu pai dizer que os japoneses estão se preparando e que eu tinha que vencê-los. Se eles chegavam às 5, eu chegava também. E ficávamos das 5 às 9 esperando a aula começar. E é claro que a história que eu conto no artigo é a história de uma frase que ele falou. Porque ele pode te socar, te humilhar, porque toda vez que você não entende é humilhante. Eu me sinto assim, humilhado, burro. Mas tem uma hora que você pega o peão na mão e diz, não, não é possível, eu tenho que entender. Eu não sou tão burro assim. E a frase dele, que eu certamente já citei várias vezes e vou retomar aqui no curso, era assim: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Você pode imaginar que ele falou isso no meio de outra, como quem diz, vou tirar a cueca porque me sujei todo. Ele falou isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale de l'objet consacré. E continuava, com outra pior. E eu dizia, pô, mas não é possível. Eu gravava a porra, transcrevia, levava para casa e aí tentava ler os circuitos de consagração. E não é possível. Tentava de todo jeito ler devagar e aí já tinha esquecido o começo. Ou então tentava ler como ele falava. De forma pedante, um pouco como o Fernando Henrique, assim, como se fosse óbvio, né? E também não entendia porra nenhuma. Aí teve um dia, já que eu estava mesmo lá, na frente dele, eu não estava no telão, terminou a aula, eu levantei a mão. Nossa! Só Bourdieu para explicar a heresia do gesto. Só Bourdieu para explicar o quanto eu não deveria ter feito. Só Bourdieu para explicar a falta de capital simbólico que me autorizaria a levantar a mão. Só Bourdieu para entender o peso social daquele gesto. Só Bourdieu para explicar o quanto eu devia ter ficado quieto. Mas como eu não tinha nada a perder, e Bourdieu explica isso também, afinal de contas ninguém me conhece, eu levantei a mão. Ele já estava indo embora. Aí ele viu aquilo e ele levou 3 segundos para encaixar o golpe. Quem que esse bosta quer usar alguma pergunta? Ah, como eu sei dessas coisas. E aí ele falou, Monsieur. Aí eu falei, na aula passada o senhor falou uma frase que eu não entendi.
É claro, eu não disse que as outras eu também não tinha entendido. Aí passaria por um imbecil completo. Mas, aí eu vou, pois não, qual é a frase? O circuito de comunicação social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Ele olhou para mim, um pouco estranhando. Justo isso? Você não entendeu? Eu disse tantas coisas mais complicadas, mas isso é tão óbvio e você não entendeu? Ele me olhou com ternura. Ternura de quem contempla um mentecapto completo. Que sujeito despreparado, né? O mais bizarro é que a câmera, como ninguém fazia pergunta tal, focaram em mim, eu devia estar nos 6 telões. Do meu lado, o meu amigo Tanziri. Eu sempre tive, assim, amigos subversivos, né? Quem poderia ser meu amigo na França? Um tailandês completamente sem noção. Um tailandês que até hoje não entendeu, acho que ele não sabe onde fica a França no mundo. E o tailandês ia para a aula e ele ficava com o olhinho dele assim, e até hoje eu não sei se ele dormia, e ele ficava em diagonal assim. A hora que eu levantei a mão, ele permaneceu imóvel assim. Ele só viu ele no telão e, né, sabe-se lá o que passava pela cabeça dele. Grande Tanziri, cozinheiro de comida tailandesa, que é doce e picante ao mesmo tempo. Engana muito para quem tem hemorroide. Você acha que é docinho e depois de meia hora você está pegando fogo e não sabe por quê. Mas Tanziri, Bourdieu, acho que nunca entendeu nada. E aí Bourdieu virou para mim e disse: o senhor algum dia vai escrever um livro. Nesse livro, o senhor, no dia da apresentação do livro, o senhor vai receber 3 elogios. O primeiro é o da sua mãe. O segundo é do seu melhor amigo. E o terceiro é de um professor de outra universidade que você não conhece. Ele olhou para mim e disse: entendeu até aqui? Veja o tipinho. O francês já é uma categoria insuportável, mas esse cara, ele excedia. Eu falei, até eu entendi. Aí ele virou para mim e falou: qual dos 3 elogios te consagra mais? Eu não esperava por uma pergunta. Eu não podia errar. Aí eu falei, o terceiro. Ele olhou para mim e falou: viu? E por quê? Falei, porque o colega é suspeito e a mãe mais suspeita ainda. Au revoir, monsieur. Vous avez compris. Virou-se as costas, virou. A lousa se abriu, como no show da Xuxa, ele passou pela lousa. Olhei pro Tanziri, o Tanziri assim. Porque você não entender a frase, bom, vai lá. Agora, não entender a explicação é demais. Mas os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Agora ficou mais claro. O elogio será tanto mais eficaz quanto maior a distância social de quem elogia em relação a quem é elogiado. Portanto, qual é o elogio de eficácia menor possível? Aquele de distância social 0. E quando é que a distância social é 0? Quando? Não, o da mãe ainda tem um pouquinho. O pior é o próprio. Né? Eu sou foda. Né? Eu sou o melhor do mundo. Né? É risível, não tem consagração nenhuma. Quanto maior a distância social, maior a eficácia do elogio. A academia sabe muito bem disso. Ninguém fala bem de si, pede para o outro falar e depois devolve na mesma moeda
consagração. Os franceses têm uma expressão que é se renvoyer l'ascenseur. Ascenseur é elevador, e se renvoyer l'ascenseur é assim, eu te ponho lá em cima, e aí você manda o elevador para baixo para me subir também. Acho a expressão fantástica. É a aplicação da teoria de Bourdieu em esquemas recíprocos de consagração. Eu falo bem de você, você fala bem de mim. Ainda é melhor do que falar bem de si mesmo. Acho que você entendeu. A ideia, ela é até simples depois que você vence aquele primeiro impacto de uma frase que passa muito longe do teu repertório. Assim era Bourdieu e continua sendo. Sua leitura é difícil e Meditações Pascalianas, como todo livro de Bourdieu, é um livro hermético e difícil de ser entendido. Minha meta, oferecer um instrumental básico para tornar essa dificuldade um pouco menor. Só um pouco menor. Continuará sendo um livro difícil. Eu espero que você se encante com o pensamento, que é de um realismo e de uma crueza fascinantes. Certo? Eu acho que Bourdieu está para a sociologia como Nietzsche está para a filosofia. Né? Diz as coisas como elas realmente são. É fascinante. E depois que você vira admirador de Bourdieu, você não se desprega mais. Né? Tamanha a fertilidade dos seus conceitos. Acho que eu posso começar. Eu acho que a primeira grande ideia que eu gostaria de apresentar para você é a ideia daquilo que Bourdieu denominava a ilusão naturalista, que ele repete muito. A ilusão naturalista. Ora, venha comigo, né? Venha comigo. Afinal de contas, você já está aqui numa sexta-feira. Esse é o momento de progredir. Né? Sabe, do mesmo jeito que para progredir fisicamente é preciso fazer força. Eu me lembro de um treinador que dizia, se não cansar não adiantou nada. Aqui também é assim. É claro que a aula pode ser leve e você pode se divertir nela, mas se não houver um pouco de tensão, não haverá alargamento do repertório. Todo alargamento implica um desconforto inicial. A ilusão naturalista, o que quer dizer? Bourdieu passa a sua vida mostrando que muitas coisas que na sociedade nós consideramos coisas de natureza são, na verdade, coisas de sociedade. Se você preferir, muitas manifestações humanas que nós consideramos naturais, na verdade, são socialmente adquiridas. Ou, para falar como Bourdieu, socialmente construídas. Temos uma tendência no senso comum, aquilo que Bourdieu chamava com enorme desprezo de saber espontâneo. Temos uma tendência no senso comum de naturalizar a ação humana. Isto é, considerá-la como resultado de uma natureza qualquer. E, portanto, temos a tendência de ignorar o quanto as nossas manifestações resultam de um trabalho propriamente social, de que o nosso corpo é vítima, de um pertencimento social que nos permite um certo posicionamento no mundo social. De certa maneira, de uma explicação propriamente sociológica de uma manifestação que não é natural, mas que é um fato social. Socialmente explicável. Porque um fato social, desde Durkheim, é isso.
uma ocorrência que só é explicável socialmente. Então, o que faz Bourdieu? Identifica uma série de situações e comportamentos que, no senso comum, costumam ser imputados a uma natureza qualquer e que, na verdade, são o resultado de um processo complexo de socialização, de vida em sociedade. E, portanto, Bourdieu, de certa maneira, faz um trabalho de investigação desse processo, denunciando, né, a intervenção da sociedade sobre o indivíduo e mostrando em que medida as relações sociais é que explicam os comportamentos humanos mais aparentemente naturais, óbvios, evidentes e cromossômicos, para não dizer diferente. Então, claro está que essa ilusão naturalista é, digamos, o primeiro degrau a vencer. Em outras palavras, a capacidade de identificar o que é socialmente explicável e, a partir daí, identificar as verdadeiras causas sociais que determinam este ou aquele fenômeno, sob pena de continuarmos no senso comum. E se Bourdieu escreve esquisito, é para deixar claro que o seu pensamento não é um pensamento de senso comum. Em outras palavras, se você quer fazer revista nova, Marie Claire, como ele dizia, então, aí, a banca de jornal está cheio de literatura fácil de entender. Eu escrevo do jeito que eu quiser, para deixar claro o quê? Que eu estou rompendo com o óbvio, rompendo com o evidente, rompendo com o natural, rompendo com o que parece óbvio. Por quê? Bourdieu estava absolutamente convencido de que esse trabalho é a condição para evidenciar os processos de dominação simbólica dentro da sociedade. Em outras palavras, a naturalização dos comportamentos, né? A naturalização dos comportamentos tira da sociedade o peso da responsabilidade daqueles resultados. Nada mais conveniente para dominantes que, de certa maneira, lhes convém que as coisas sejam como são. Então perceba, o trabalho é um trabalho delicado de identificação das relações sociais, seus processos de dominação e suas consequências comumente apresentadas como naturais, óbvias, evidentes e decorrentes de um inatismo biológico. Muito bem. Claro que muitos exemplos me vêm à mente. O que eu estou querendo te dizer é que, para Bourdieu, o conceito de natureza humana é uma ideologia. Toda vez que alguém imputa ao homem atributos inatos, o que está fazendo é mascarar os processos sociais que socializam o homem e que o fazem ser do jeito que é e não de outro jeito. Existe, portanto, uma iniciativa interessada de ocultar os processos de dominação em nome de um inatismo. Toda a natureza humana é uma grande sacanagem. E é claro que isso se traduz de várias maneiras. A primeira delas é querer imputar ao homem, à humanidade, genericamente, atributos inatos. De natureza intelectual, de natureza afetiva, de natureza espiritual. E, de certa maneira, definindo o homem antes mesmo dele nascer. Se é homem, é porque é assim. E é claro que toda vez que você apresenta uma definição de qualquer homem, genérica, como toda boa definição, e recheada de atributos, você obviamente está dizendo que esses atributos estão presentes no homem desde o nascimento. E se está dizendo isso, é porque está retirando da convivência social, da vida social, do pertencimento social, a responsabilidade por aqueles atributos.
Portanto, toda a ideia de natureza humana é uma grande sacanagem ideológica para mascarar as coisas como elas são. Mas é claro que os atributos genéricos, tipo o homem é animal político dotado de logos, etc e tal, definição aristotélica e outras, esses, digamos, são os menos graves. Na verdade, Bourdieu se insurgia mais ainda contra as naturezas setoriais. E aí tem de todo tipo. O primeiro tipo, que ele consagrou um livro extraordinário, é o gênero. A natureza masculina e a natureza feminina. E Bourdieu escreve, então, A Dominação Masculina. Uma obra extraordinária. Uma obra absolutamente rica de investigação e de análise. Para mostrar em função de que mecanismos sociais a dominação masculina se torna legítima, aceita e defendida por todos, homens e mulheres. E é curioso como ele levanta dados que estão presentes no nosso cotidiano, como até mesmo detalhes do parto, a maneira como o ginecologista lida no trabalho do parto, para mostrar o quanto no cotidiano aceitamos implicitamente uma superioridade que se evidencia nas práticas e que, de certa forma, teria como fundamento uma natureza masculina e uma natureza feminina. Ora, dirá Bourdieu, a biologia é responsável por um suporte biológico inequívoco. Mas entre o macho com pênis e a mulher com seus correspondentes, entre isso e a masculinidade, entre isso e o feminino, há uma distância oceânica. Um trabalho propriamente simbólico de construção da identidade masculina que é 100% social. Um trabalho propriamente simbólico da construção da identidade feminina que é propriamente social. De certa maneira, o que se espera do comportamento masculino e o que se espera do comportamento feminino só podem ser compreendidos dentro da análise daquele universo social específico, naquele momento da história, naquele momento daquela sociedade específica e assim por diante. E os exemplos vão ao infinito. Afinal de contas, ao longo da história, é preciso aceitar que o que se exigia do comportamento masculino em outros séculos aí, fariam com que uma figura como eu fosse um marica, pederasta, ridículo, uma espécie de... Porque imagina que eu nunca comi um cérebro de um animal vivo. E isso para um homem é uma lacuna espetacular. Eu nunca arranquei as tripas de um inimigo vivo com a mão. Eu nunca deflorei 5 mulheres a machadada. Nunca cortei a cabeça de um cara vivo. Então, é claro, eu só posso ser um indivíduo com inclinações femininas. É só estudar a história e verificar que o que se espera do comportamento masculino em outros tempos não é o que se espera do comportamento masculino hoje. Mas você não precisa ser historiador para isso. Aliás, você não precisa ser historiador para nada. É só mesmo analisar hoje. Diferentes universos sociais têm diferentes formas de definição da masculinidade. E, portanto, é evidente que o que se espera do comportamento masculino em certos espaços é completamente diferente do que se espera do comportamento masculino em outros espaços. Por que não dizer regiões geográficas? Eu
me lembro de um parente recém-adquirido e ele contava a seguinte história. Ele foi abordado no trânsito e o sujeito saiu com um revólver. E ele então disse: isso aí só funciona na mão de homem, seu bosta. E aí eu olhei aterrorizado. Oh, imagina se eu ia voltar para casa com a pecha de frouxo. Isso foi este ano. Não é incursão histórica. Naturalmente que se alguém sai com um revólver na minha frente, eu me escondo. Como já aconteceu. E é claro então que o que se exige de comportamento masculino em certos lugares é diferente do que se exige em outros lugares. E isso vai deixando claro a você que os processos de construção da masculinidade, que começam com a cor azul na porta da maternidade, que começam com um nome masculino, são, na verdade, processos performativos. E um discurso performativo é sempre um discurso que visa fazer acontecer aquilo sobre o qual se fala. E a masculinidade é performativa no seguinte sentido: no sentido de que tudo que é dito para uma criança de um sexo ou de outro poderia se resumir no seguinte: veja se você vira o homem que eu já estou afirmando que você é. Em outras palavras, a socialização masculina é uma socialização performativa que visa fazer acontecer aquilo sobre o qual ela já afirma estar acontecendo. De tal maneira que você só consegue entender a masculinidade se você entender o lugar aonde aquele macho virou homem. Você só consegue entender a feminilidade se você entender aonde aquela mulher virou mulher, aonde aquela fêmea virou mulher. Acho que você percebeu, o suporte biológico é um pretexto inicial de uma construção simbólica complexa que varia de lugar para lugar. Para ficar ainda mais claro o que eu estou explicando, é preciso deixar claro que muitas vezes a identidade social do masculino e do feminino podem, de certa maneira, prescindir do suporte biológico supracitado. O senhor já parece que está falando como o burro de... Pois é inevitável. É o caso de certos meios homossexuais ou prisionais, aonde você tem o marido, você tem a esposa e é tudo homem. Portanto, você tem a identidade do masculino, a identidade do feminino, e você não tem o suporte biológico dando conta, deixando claro a independência e a soberania das construções simbólicas em relação ao pinto, ao clítoris e a clitóris, sei lá como chama, e essas especificidades biológicas. Então, é claro, ora, a pergunta é: e por quê? Apesar disso tudo, tanta importância ao biológico é dada. Por que o fundamento do biológico é sempre levantado? Porque, de certa forma, a identidade masculina ela é incorporada a golpes de inculcação, relações sociais que inculcam um certo jeito de ser, de pensar, de agir, etc., que vão muito além da percepção consciente dessa gênese e desse processo. E, em outras palavras, você vai virando homem sem perceber, vai virando mulher sem perceber, de tal maneira que quando você se dá por si, você já virou homem virando mulher, sem ter se dado conta do trabalho social de construção dessa identidade. O que te faz pensar que tudo isso nada mais é do que uma consequência da natureza e da biologia. É justamente pela incorporação e pela interiorização de uma identidade simbólica masculina socialmente construída que você perde a dimensão social dessa construção. Razão pela qual o que é simbólico acaba sendo interpretado como sendo biológico. Muitas vezes, então, gestos destemperados de valentia ou gestos de covardia são muitas vezes interpretados e atribuídos a cromossomos tortos ou até mesmo filiações hereditárias. Não, o pai já era macho. Esse tem o bago do pai.
quando na verdade não é o bago do pai que ele tem. O que ele tem é a socialização que começou com o pai e que de certa maneira foi patrocinada num meio que obviamente levou a esse tipo de comportamento como inevitável. E aí então a valentia ou a covardia são construções sociais que quase nunca são explicadas como tais, mas quase sempre são explicadas em função de fatores que não são os bons. Sobre a dominação masculina, recomendo a leitura. Pierre Bourdieu, está escrito em português e é um dos livros mais tranquilos do nosso autor. Mas essa questão da ilusão naturalista não é só de gênero. Afinal de contas, o gênero foi a coisa que menos atrapalhou Bourdieu. Essa ilusão naturalista tem a ver com tantas outras variáveis, como étnicas, por exemplo. Afinal de contas, quem é que não relaciona um cabeça chata com uma série de outras reações e atribui-lhe a uma certa genética nordestina este ou aquele comportamento? Toda a origem do racismo, toda a origem da xenofobia está neste biologismo do comportamento humano. Está em tentar identificar nas origens genéticas e biológicas comportamentos que, na verdade, são social e politicamente explicados. Uma natureza de negro. Ah, quantos de nós! Como é tentador dizer que negro tem a bunda mais dura. Como é tentador colocar em evidência as diferenças biológicas para justificar todos os nossos preconceitos. Como é tentador acreditar que pequenas diferenças biológicas possam justificar tanta discriminação, tanta distância. Afinal de contas, mesmo num país como o nosso, que todo mundo afirma não haver racismo, eu mesmo não consigo ver muita diversidade étnica por onde eu passo. E olha que eu ensino numa universidade pública. E nos últimos 15 anos, eu não tive 5 alunos negros nesse país que não é racista. Não é legal, mas deve ser porque ele tem a bunda mais dura. Por isso, aliás, eles correm mais. E por isso o negro corre. E homem vai para e branco vai para a universidade. Nada como justificar biologicamente aquilo que é. Você sabe por quê, né, cara? Porque quando você justifica biologicamente, você está dizendo, na verdade, que não tem jeito. E sempre haverá um americano de extrema direita para dizer que é o número de cromossomos que é menor, que deve ter algum problema de genética, que na verdade o que há é que o cérebro é menor, eu acho, né? Não sei se é para mulher ou para negro, o problema continua o mesmo. Sendo o cérebro menor, então a divisão social do trabalho está justificada. Os de cérebro maior, os cabeções, vão para a universidade, e os de cérebro menor, você dá uma marreta, uma picareta, etc. e tal, e você faz uma divisão social do trabalho a partir do tamanho do suposto cérebro diferente. Então você percebe que a partir daí, você tira da sociedade, da socialização, do preconceito, todo o ônus da responsabilidade pela discriminação e você joga em diferenças biológicas quaisquer, como um músculo adutor da coxa desenvolvido, ou até um pinto maior, eu sei lá, o que você quiser chamar. E aí então Bourdieu, ele se transtornava com essa perspectiva. É claro, o fato do negro e do branco ainda não era exatamente o problema dele. O problema dele pessoal, é que ele era taxado pela sociedade parisiense de caipira, né? Que eles chamam de Provence. O cara vem da Provence, ele é lerdinho e tal.
E nossa, velho, e ele toda aula ele falava, eu vou mostrar o lerdinho agora. E aí ele começava a falar e ninguém entendia porra nenhuma. E aí não entenderam? Então, sou eu o lerdinho? E claro, ele nunca digeriu isso. A mim me faz rir quando alguém vê o meu sotaque caipira, eu me divirto. Não me irrito com nada disso. Prefiro o sexo à raiva. Mas ele não deixava barato. Ele não deixava barato. Ele dizia, eu falo esquisito, mas você não me entende. Porque o lerdinho é você. E aqui eu estou invertendo processos de socialização. Parisiense inferior, incapaz de me entender. Espero que você entenda. Não tem como separar a sua sociologia da sua própria trajetória. Aliás, coisa que ele confirma na sua obra. Muito respeitador do que fez Nietzsche também. Que dizia, a minha filosofia é o resultado da minha loucura. E Bourdieu dizia, a minha sociologia está totalmente explicada pela minha sociologia. Em outras palavras, eu sou um subversivo e tudo o que eu falo sobre dominação se aplica perfeitamente a todas as minhas estratégias de subversão do campo e depois como dominante de conservação do campo. Muito bem. Sendo assim, espero que você tenha entendido esse nosso primeiro degrau, a ilusão naturalista. Depois do intervalo, nós vamos atacar talvez aquele que é o mais fértil conceito da sociologia de Bourdieu, o conceito de campo, absolutamente imprescindível para você entender do que ele está falando. Eu tenho certeza que depois que você entender bem o que é um campo social, a tua análise do mundo vai mudar. Ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Depois que você entender bem o que é um campo social, de certa maneira, a lógica das estratégias sociais vai ficar muito mais clara para você. E, de certa forma, muito do seu moralismo ingênuo vai ser substituído por uma espécie de sagacidade científica muito competente para entender como as coisas funcionam de fato. O conceito de campo é fantástico. O conceito de campo, nossa, quando eu digo isso, sempre eu corro o risco de ser mal interpretado, mas corremos o risco de ser mal interpretado sempre. Se na minha trajetória eu tivesse tido uma aula como essa, teria me facilitado a vida. O conceito de campo é um conceito que está presente em todos os livros de Bourdieu. No entanto, dizer o que campo é, de forma didática, definitiva, que nem gente, ele não faz em momento algum. O lugar aonde você talvez possa ter um arremedo de didatismo é no livro Questões de Sociologia, que é uma reunião de conferências, e uma das conferências tem como título Quelques propriétés des champs, né? Algumas propriedades dos campos. Só aí, no resto da obra inteira, ele fala de campo como se fosse a maior obviedade do mundo e todo mundo já, né? É o tipo da obra que ela já começa com o bonde andando. Você começa a ler e ele parte da premissa que você sabe já tudo. E é essa enorme dificuldade de ingressar na obra. O que é um campo social? Um campo social é um espaço de posições sociais. Agentes sociais, para Bourdieu, ocupam posições sociais. E é claro que, ao se relacionar, as relações sociais, elas estão à mercê das posições sociais ocupadas por aqueles que se relacionam. Então, todo o campo é um espaço estruturado
de posições sociais. Ora, professor, eu não sei se eu captei. Então venha comigo. Quando Bourdieu diz que é um espaço, a primeira coisa que vem à sua cabeça é um espaço físico. Como, por exemplo, esta sala. E é claro que o espaço de que ele está falando não é esse. Essa é a primeira dificuldade. E, portanto, o espaço social é um espaço que é abstrato. Ele não é físico. Ele não é um lugar. Não é um prédio. Eventualmente, espaços físicos podem conter agentes de um campo de forma muito recorrente e intensa. Mas isso é uma coincidência. O espaço social não é um espaço físico. E, portanto, as relações sociais que constituem esse espaço social são relações que podem se dar em qualquer lugar. Muito bem. Isto quer dizer que as posições sociais não são geográficas. Elas são simbólicas. De tal maneira que elas podem não ter nada a ver com as posições físicas. E as distâncias sociais podem não ter nada a ver com as distâncias físicas. Exemplo. O CEO, que na França é PDG, Président Directeur Général, o CEO de uma empresa pode eventualmente tomar o elevador com a moça do café. A distância física se reduz, mas a distância social é oceânica, continua oceânica, talvez até nunca pareça tão oceânica quando a distância física se reduz. A distância física não elimina a distância social, coisa que relações públicas nunca entenderam. Isso e o resto. Então, existe em relações públicas um negócio que é o café da manhã com o chefe. Então, qual é a premissa? Colocando o empregado, de que nível for, para tomar café da manhã com o chefe, eles ficam os dois na mesma sala. E com isso, a gente consegue... É de uma ingenuidade extraordinária. O chefe já vai tomar café da manhã com o cara, como faria Maria Antonieta recebendo os seus... E o cara já vai tomar café da manhã com o chefe, né? E ele vai comer meio croissant. Em casa ele comeria 18 daqueles. É de uma artificialidade extraordinária a distância social e a distância física. Só um RP para não enxergar que as distâncias simbólicas não se encurtam botando uma pessoa na frente da outra. Ora, isso não quer dizer que as distâncias sociais possam ser simbolizadas geograficamente. O que é outra coisa. Se esse menino, levante-se aqui, ele é meu aluno, ele vai me abordar na faculdade. Então a distância que ele vai manter é uma distância de aluno. E essa distância não é espontânea. Essa distância é socialmente aprendida. E se porventura ele transgredir essa distância, eu vou recuar de maneira a ele respeitar de qualquer jeito. Por quê? Porque aluno e professor têm que conservar uma distância. Então aqui você tem uma certa materialização física de uma distância simbólica. Mas isso não significa que se eu chegar perto dele para tirar uma foto, eu virei igual a ele ou quase igual.
De jeito nenhum. Ele continua não valendo nada perto de mim. É evidente. Porque ele nem mestrado tem. Eu já cheguei no fim da carreira acadêmica. Eu preciso respeitar os títulos. Portanto, vá se sentar. Entendeu? O campo é um espaço de posições e de distâncias. E essas posições se definem como? Agora você tem que entender. Preste atenção. Porque esse é o pulo do gato. Quando você vai definir uma coisa, você costuma definir uma coisa seguindo os preceitos da lógica clássica. Toda definição deve ser universal e própria. O que isso quer dizer? É aquilo que é necessário para conseguir, para identificar a diferença específica. Quer dizer, aquilo que tudo o que você define é, e aquilo que só o que você define é. Vocês me entenderam? Se não entendeu, vá para casa com esse problema. Claro, se eu vou definir bananas, eu tenho que dar uma definição que compreenda todas as bananas, e eu tenho que dar uma definição que não inclua pera. Portanto, que inclua todas as bananas, mas só as bananas. Universal e própria. Não pode transbordar e não pode ficar aquém. Tem que oferecer a diferença específica. O contorno daquele universo. Tá claro? Então, toda definição costuma ser entendida na lógica clássica a partir do quê? A partir de um exame do objeto a definir. É a partir do exame do objeto a definir que eu vou encontrar a sua universalidade e a sua propriedade. Ora, as posições sociais de Bourdieu não conseguem ser definidas assim. Não é assim que se define. E por quê? Porque elas não são definíveis por elas mesmas. Na sociedade, as posições sociais não são definíveis por si só. Elas só são definíveis em relação às outras. A definição, portanto, ela é relacional. Ela é uma definição por tautologia. Uma coisa é o que o outro não é. E o outro é o que esse não é. E assim, a vida social, de acordo com Bourdieu, é estruturada em torno de polaridades que só têm significado no desmentido do seu contrário. O senhor podia dar um exemplo? Naturalmente. Nunca deixei você na mão. Vamos imaginar que eu peça para você definir um chefe. Exemplo clássico de Bourdieu. Um chefe. Como é que você define um chefe? Fica claro que um chefe não é definível por ele mesmo. Mas um chefe só é definível em função do seu subordinado. Um chefe sem subordinado não tem sentido. Não chefia. Portanto, chefe só é chefe em função do que lhe é outro. Tautologicamente. Do mesmo jeito que pera e banana numa pereira, o que é banana não é pera, o que é pera não é banana. Então, quem é chefe, quem é subordinado. Se eu for definir subordinado e não fizer alusão a chefe, eu não consigo definir o subordinado. Porque as posições sociais só são definíveis assim, umas em relação às outras. Paradoxalmente, elas encontram no seu contrário a sua definição possível. É como norte e sul. Exemplo clássico de Bourdieu. Como é que você define sul? É o que está do outro lado do norte. E o norte é o que está do outro lado do sul. Assim chefe e subordinado, assim burguês e proletário, assim rico e pobre, assim escroto e gente fina, assim brega e chique, assim, em outras palavras, a sociedade tem posições que só são definíveis relacionalmente, reflexivamente, umas em relação às outras. E, portanto, no campo social, nesse espaço social, as posições só podem ser cernidas relacionalmente. Ah, mas sabe,
vai desculpar. Se o universo é infinito, se você quer situar um ponto P, você precisa de referência. Onde é o ponto P? É o que está embaixo do ponto E. E o E é o que está em cima do P. Quando Descartes situa um ponto P, ele não situa assim, mas ele situa assim. Tem um eixo assim, aí eu tenho um ponto P, né? Aqui, ó, né? Aqui é A, aqui é B, A, vírgula, B. Então, esse ponto P só é situável em relação a dois eixos cartesianos colocados em perpendicular. Portanto, percebeu? Desde Copérnico, Galileu e Newton, para eu posicionar, tem que ser em relação a. Ninguém posiciona em si, sempre em relação a. E Bourdieu não faz diferente. Ficou claro? Muito bem. Um campo é um espaço de posições definíveis reflexivamente. Mas ele é estruturado. E o que significa estruturado? Significa que essa reflexividade ela sempre se dá a partir de eixos. E são eixos estruturantes do campo. São eixos, portanto, em torno dos quais as posições ganham a sua simetria de reflexividade. Vamos dar um exemplo dessa índole estruturante do campo. E eu vou dar um exemplo fazendo uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Todos aqui conhecem o Kassab. Conhece o Kassab? O Kassab, ele está mais próximo vou pegar um outro. Aqui é tudo mais difícil. Melhor eu evitar. Vamos pegar o Sarney. Também é um mau exemplo. É ótimo. Vamos pegar o Delfim Neto. Todos se lembram do Delfim Neto? O Delfim Neto, ele está mais próximo do Maluf? Ou ele está mais próximo, sei lá, do presidente do PCO? A resposta que você vai me dar é que o Delfim Neto está mais próximo do Maluf. E por quê? Porque você sabe que o campo político tem um eixo estruturante, cada vez mais discutível e difícil de discernir, mas que na França ainda é muito visível, que é o eixo direita-esquerda. E o eixo direita-esquerda permite estabelecer essa diferença. Delfim Neto, Erasmo Dias, os tucanos, Maluf, tudo isso é direita. Esquerda, PT, PSTU, PCO, etc. Acho que você entendeu. A partir do eixo direita-esquerda, eu consigo aproximar e distanciar. Todo campo é estruturado. Quer dizer, todo campo tem eixos que permitem facilitar o posicionamento dos agentes. Qualquer campo é assim. E à medida que nós formos dando exemplo de campos, você encontrará esse eixo com facilidade e outros eixos. Vamos pegar o exemplo do campo jornalístico. O campo jornalístico tem vários eixos.
um eixo do campo jornalístico é o eixo jornalismo de massa, né? Jornalismo de massa, que está na indústria cultural, né? E jornalismo alternativo. Então, a rigor, você sabe muito bem que a revista Veja está aqui, e o Jornal Nacional está aqui, e aqui você terá o Pasquim, você terá a Tribuna Operária, você terá a Carta Capital, etc., que estão aqui. Um outro eixo que estrutura o campo jornalístico é pelo veículo, televisão, né? Televisão de um lado, jornalismo impresso do outro lado. E assim todo o campo tem uma série de eixos a partir dos quais você consegue ir situando os atores e eles vão se posicionando dentro do campo. E é claro que essa estrutura ajuda demais a explicar as manifestações dos agentes dentro desses espaços estruturados de posição que são os campos. Tudo bem? Terceiro elemento. Todo campo tem regras. Essas regras podem ser jurídicas, são as que menos importam, ou essas regras podem ser resultado de uma aceitação tácita, mas que não estão escritas em lugar nenhum, mas são respeitadas por todos. Exatamente aqui chegamos a uma característica importantíssima dos campos. Os campos são espaços ao mesmo tempo de conflito e competição e de concordância implícita sobre o seu funcionamento. E é isso que faz do campo um certo paradoxo. O campo é, ao mesmo tempo, espaço e arena de luta e, ao mesmo tempo, espaço e arena de concordâncias. Exemplo. Na época da redação da Constituição, havia um deputado constituinte, chamado Lula. Lula. E havia um outro, Guilherme Afife Domingos. Por razões de estrutura do campo, Lula era líder do PT. Guilherme Afife Domingos, líder do PL. Finado PL. Ora, pelo eixo direita-esquerda, absolutamente antagônicos. Lula e Afife eram adversários, mas ao mesmo tempo eram grandes amigos. Em outras palavras, como em todo jogo, o campo é um espaço de adversários que também são super amigos, porque jogam o mesmo jogo, levam a mesma vida, frequentam os mesmos restaurantes, falam das mesmas coisas, legislam. Em outras palavras, tem muito mais afinidade entre eles do que com qualquer um de nós. Não sei se me entendeu. Então o campo é essa situação ambígua, que é ao mesmo tempo de conflito e proximidade. Ao mesmo tempo de luta e cumplicidade. Ao mesmo tempo de enfrentamento e de defesa das regras do jogo. Até porque todos são responsáveis pela proteção do jogo. Porque se acabar o jogo, acaba para todo mundo. Então eles são, ao mesmo tempo, competidores e defensores das condições de reprodução do jogo. Daí a ambiguidade de todo o campo. Professor Clóvis é professor universitário. Pertence, portanto, ao campo universitário. Isto quer dizer que o professor Clóvis joga esse jogo aqui.
Muito bem? Existe um eixo que corta o campo universitário, que é um eixo importante. Universidade pública, universidade privada. O professor Clóvis já militou muito desse lado do campo. Hoje o professor Clóvis milita desse lado do campo. Muito bem? Esse é um eixo divisor importantíssimo e que tem consequências espetaculares. Esses daqui fazem pesquisa, esses daqui menos. Esses daqui preparam para o mercado de trabalho, esses daqui preparam para criticar o mercado de trabalho, esses daqui... Então, há uma série de consequências desse eixo público-privado que criva o campo acadêmico. Muito bem? Ora, o professor Clóvis é professor de ética em escolas de comunicação. Então, é claro que ele ocupa um microespaço aqui, no campo da comunicação, e dentro do campo da comunicação, um outro microespaço que é a ética e a reflexão crítica dos meios de comunicação. Muito bem. O professor Clóvis divide a sala dele na USP com um fulano chamado L. Batista. E o que L. Batista faz? Dá aula de ética em faculdade de comunicação. Quem é L. Batista? Meu concorrente. É simples assim. Meu adversário. Eu o enfrento. Eu o destruo. Eu o ataco. A situação é mais chata porque ele é um cara muito legal. É muito chato ter que rivalizar com ele. Mas, curiosamente, somos dois dos professores mais queridos da escola e quase sempre ele é paraninfo da turma de publicidade e eu de jornalismo, ou vice-versa. Estamos os dois disputando o quê? O carinho dos alunos, o aplauso da coisa, o aplauso da faculdade, não sei o que e tal, porque os dois fazemos a mesma coisa. Ele é formado nos Estados Unidos, eu sou formado na França, temos visões muito diferentes de tudo, mas, claro, na hora H, hoje ele me chama e diz: Clóvis, os caras estão querendo reformar o departamento e você vai passar para lá e não sei o que e tal, e nós temos que fechar a fileira aqui para não deixar isso acontecer. Aquele adversário foi o primeiro a me avisar que estavam querendo me tirar da sala dele e ele, sem esse adversário, não ia conseguir sobreviver. Ele foi o primeiro a me avisar que ele era o primeiro a me defender naquela coisa. Acho que você entendeu. Na hora que o jogo está ameaçado, é preciso fechar a questão. Somos adversários, mas também somos jogadores do mesmo jogo. Não tem como entender campo sem entender isso. Essa dupla dinâmica do enfrentamento e da cumplicidade. Muito bem. Todo campo tem os jogadores que estão jogando. Mas todo campo tem os que querem jogar. Bourdieu chama isso de pretendentes. E o que é um pretendente? É quem quer jogar e ainda não está jogando. Querem exemplos? Eu dou aos montes. O sujeito quer ser professor universitário. Quer ser professor universitário, quer entrar no campo. Entendeu? Eu estou aqui dentro acenando para o Guguinha. E o Guguinha, do lado de fora, completamente, não mais completamente. Porque a porta de entrada do campo universitário, qual é? Qual é? O mestrado. E ele já está no mestrado da USP, ele já entrou. A partir de agora, é um competidor potencial, uma ameaça terrível. Olha, vem para a cara dele, fisionomia aparentemente anódina, mas alguém capaz de me passar uma rasteira a qualquer momento. Até outro dia, ele estava lá de fora, agora ele já está do lado de dentro. Entrar no mestrado, o mestrado é o gatekeeper de entrada no campo, é o portão de entrada. E quem não entrou no mestrado, não joga esse jogo. Não joga esse jogo. Não tem a menor noção, não joga esse jogo. Não joga. O mestrado é a porta de entrada.
como toda porta de entrada, é o primeiro degrau. Mas sem ele, não rola. Ah, eu fiz MBA na Fundação Dom Cabral. Esse jogo você não joga. Você está qualificado para jogar outro tipo de jogo. O jogo acadêmico, você não joga. Pô, mas me cobraram uma fortuna? Não, pois é. Deve ter entendido. No mundo acadêmico, o dinheiro não é importante. Pode olhar bem para mim. No mundo acadêmico, o dinheiro não é importante. Como todo campo de criação cultural, um dos eixos fundamentais é o eixo puro comercial. Não tem a música comercial e a música de qualidade? Não tem a pintura comercial e a pintura de qualidade? Também tem a ciência pura do professor da USP pobre, que tem uma Brasília, etc. E você tem o quê? A produção de conhecimento prostituída, de palestras em banco e outras coisas, etc. E tal. Percebeu o eixo dos puros e dos impuros, dos vendidos e dos que estão ainda se oferecendo. Essa é a perspectiva. Mas tem o pretendente. E no campo jurídico? Tem os que estão jogando. E tem os que querem entrar. Uma porta fodida do campo jurídico é o exame da ordem. É evidente. Não passou no exame da ordem, você está do lado de fora. Passou no exame da ordem, já foi convidado a entrar. O campo jurídico é um espaço de posições onde os agentes ocupam espaço em função de eixos. Tem um monte de eixos o campo jurídico. O campo jurídico em qualquer lugar é um dos mais bem estruturados, sempre em qualquer lugar. Então tem eixos, por exemplo, como especialidade. Todo mundo sabe que um advogado trabalhista, um advogado de empresa, o tributarista, ou desses que cuidam de precatório, das coisas, é outro nível. Ele é outro nível. Agora, o trabalhista é uma figura. O advogado trabalhista ocupa no campo jurídico a mesma posição que o jornalista esportivo ocupa no campo jornalístico. Entendeu? O Chico Lang, né, no campo jornalístico, é o advogado trabalhista no campo jurídico. Se tiver algum advogado trabalhista, alguém não me matar, mas enfim, a verdade é entender que as coisas são como são. Né? Então, outro eixo que estrutura o campo jurídico é advogados de um lado e concurseiros do outro lado, né? Promotores, juízes, etc. Tal. E depois, dentro dessa coisa, os juízes se acham mais, os promotores também estão se achando mais, aí tem defensores, delegados e blá blá blá. Tudo, a coisa é muito engavetada, velho, cheio de cada um no seu quadrado, e a sociedade define categorias de forma muito cruel e muito contundente. Uma porta de entrada, o exame da ordem, um concurso público, tem várias portas de entrada, e o campo jurídico é super coisa. Mas aí você entrou! Aí você entrou. E o que acontece quando você entra? Às vezes é melhor não entrar. Porque quando você entra, as pessoas vão deixar claro para você que você acabou de entrar. Não sei se me entendeu. Que você é um bosta, na verdade. Você é um bosta. Então, o que você vai perceber? Que as pessoas que estão jogando o jogo não jogam o jogo com a mesma quantidade de fichas. E essas fichas, Bourdieu chama de capital social. E é claro que você tem que entender o capital não como dinheiro. Então, a Marilena Chauí, ela tem um capital acadêmico incalculável. Mas não é o mesmo capital do Digênio. Eles não jogam o mesmo jogo. Ah, mas o Digênio não é dono de faculdade? Mas o Digênio, apesar de ser dono de faculdade, não joga o jogo acadêmico. Joga o jogo do campo econômico. Se ele tem faculdade, como ele poderia ter supermercado, açougue, etc. Então, a Marilena Chauí tem um caminhão de capital acadêmico incalculável. Mas isso não tem nada a ver com o salário que ela ganha, ou com a poupança dela, ou com não sei o quê. Muito pelo contrário. E o que é o capital? O capital é o conjunto de recursos que cada jogador tem para disputar os troféus específicos do campo. E é claro que cada campo tem capitais específicos. E o capital do campo acadêmico não tem nada a ver com o capital do campo jornalístico, que não tem nada a ver com o capital do campo jurídico, que não tem nada a ver com o capital do campo econômico,
e assim por diante. Não sei se está me entendendo. E é exatamente por isso, é porque os capitais, eles são específicos, que toda tentativa de conversão de capital encontra uma taxa de conversão altíssima. Se Marilena Chaui fosse meter a ser jornalista, pode ser a Marilena que for, vão botar ela. Você vai dizer, mas e no Caderno Mais? O Caderno Mais não é jornalismo, isso não é campo de jornalismo. Se ela se meter a ser jornalista, ela vai cobrir furo de asfalto na marginal, entendeu? Eu não quero saber. Toda vez que você tenta converter o capital de um campo em outro campo, você paga um preço, às vezes, que corrói o teu capital. Assim Silvio Santos tentou se candidatar algumas vezes. Dotado de um capital gigantesco no campo econômico, foi tentar ser político e pagou um preço tão caro que nem conseguiu converter. Né? E por que não lembrar do Antônio Hermílio, que fez a campanha mais cara da nossa província e também não conseguiu se eleger. Isso deixa claro que cada campo tem suas regras e não é tão fácil assim chegar cagando regra quando você não é do ramo. Ficou claro, velho? Então, Xará, não adianta vir com o teu bisulfito para entrar no campo acadêmico, porque o pessoal vai... E olha, o campo acadêmico, ele é dos mais nojentos, cara. Porque a pessoa vai dizer, não, venha, faz parte, venha e tal. Na primeira curva, te joga um Bourdieu na cabeça, assim, para te deixar claro que você não é do ramo. Não gostou? Olha, quem sabe um curso de técnico de televisão, alguma coisa, né, para você se divertir. Aqui não é a sua praia. Acho que você entendeu, cada campo tem capital específico. E eu acho que você percebeu que dentro do campo, a distribuição do capital é profundamente desigual. Não é só dinheiro que se concentra dramaticamente nas mãos de uns. Todo tipo de capital se concentra. Marx tem razão, além de Marx. Se no capitalismo o capital se concentra, na academia o capital acadêmico se concentra dramaticamente. E para você entender essa concentração de capital, basta ver o número de professores de filosofia do ensino médio que adotam o livro da Marilena e que quando encontram a Marilena têm o direito social de pedir um autógrafo ou de aplaudi-la quando ela fala. Não está autorizado a parar na frente dela e fazer uma pergunta. Para cada centena de milhar de professor, tem uma Marilena. Para cada centena de milhar de professor, tem um Franklin. Para cada centena de milhar de professor, tem um Jacóia. Para cada centena de milhar de professor, tem um Karnal. Para milhares de professores de história pelo mundo. Para cada centena de milhar, tem um Pondé. Né? Então, e o que essa centena de milhar faz? Aplaude! Antes do cara entrar, já está aplaudindo. Por quê? Porque existe um reconhecimento de uma concentração de capital tal, a legitimidade é tamanha, que a pessoa não precisa nem chegar, não precisa nem ir. Porque o que está sendo aplaudido não é o que ela vai dizer, coisa que quase sempre é entendida, quase nunca é entendida. O que está sendo aplaudido é a posição social que ela já ocupa. Na verdade, é o que ela já fez. O que está sendo aplaudido, na verdade, é a capacidade que ela teve de concentrar legitimidade e reconhecimento. É nesse ponto que você tem que entender que o capital social não é uma coisa que você põe no bolso. Porque o capital social, na verdade, é reconhecimento dos outros. O capital social precisa o quê? A chancela do outro. Quem é que confere capital social a um professor? É o aluno. Sabe, não sei se você me entende. Quem é que confere reconhecimento ao jornalista? É o seu leitor? Então, na sociedade, os recursos que alguém dispõe para alcançar os troféus do campo são outorgados pelos seus pares, pelos demais jogadores, que reconhecem nele alguém com esta condição e com esses recursos para conseguir o que se pretende. Sobre capital,
a gente vai consagrar muito mais tempo. É que as ideias se entrecruzam. E, finalmente, todo campo tem troféus. Como todo jogo tem o critério da vitória. Né? Naquele jogo do dadinho que você corre com o peão, o troféu é chegar na frente, lá no meio. Todo jogo tem troféu. Então, eu não estou vendo com clareza. O campo político está cheio de troféus. Mas o que é interessante aprender é que o valor do troféu só é completamente percebido por quem joga. Porque quando você não joga, o valor do troféu não aparece. Tanto quanto as posições só têm sentido em relação às outras posições, o valor do troféu só tem sentido na dinâmica do jogo. Fora da dinâmica do jogo, os troféus parecem esdrúxulos para quem olha de fora do campo. Tanto é assim que você pode perfeitamente pegar um troféu materializado em troféu. Porque é claro que os troféus que eu estou falando aqui são simbólicos. Mas você pega um troféu materializado em troféu de um campeonato de bote, que você encontra na esquina e você joga no lixo. Porque, é claro, como você não é jogador de bote, um troféu de um campeonato de bote você não vai botar na tua estante. Não faz o menor sentido. Está totalmente fora do jogo. Não tem valor nenhum. Eu me lembro que faz um tempo eu concorri à livre docência na USP. Isso é um troféu. A livre docência é o pior concurso. É uma carnificina mesmo. E eu me lembro que eu tive que segurar nas costas ainda um problema que eu ignorava. Me apareceu um japonês revoltado. Eu tive que me justificar por 40 minutos de por que eu dava aula aqui. Concurso terrível, para o qual eu escrevi uma tese de 1000 páginas. E o meu filho, que naquela época era adolescente, virou para mim e perguntou: para que tudo isso? Sabe quando você estuda domingo à noite? Eu peguei e falei: vou prestar um concurso. Ah, é? Do quê? Livre docente. Porque o livre docente está muito acima do doutor, mas o doutor encontra no senso comum uma espécie de significado pasteurizado. O livre docente é o tipo do troféu de identificação muito específica. E meu filho falou: que porra é essa? Eu falei: uma porra muito importante. Aí o meu filho disse: quanto você vai ganhar a mais por isso, se você ganhar? E eu respondi: nada. Ele olhou: deixa eu ver se eu entendi. Você está se fudendo aí para ganhar um título que ninguém sabe o que é e para não ganhar nada a mais de salário. Então o meu filho, por não jogar o jogo acadêmico, não tem como entender a minha motivação. E é exatamente aqui que entra o último conceito da aula. O conceito de ilúsio. E o que é a ilúsio? É a obviedade do valor do troféu para quem é jogador do campo. Sabe, Nietzsche tem uma frase. Não faz essa fisionomia. Nietzsche tem uma frase que diz que tudo que precisa ser demonstrado não tem valor nenhum. E essa frase é ótima para entender isso.
Para quem é jogador do campo acadêmico, ser livre docente da USP não precisa de explicar o valor. Se você é jogador, você entendeu. Mas entendeu mesmo assim. Por quê? Porque jogar o jogo, o campo é um espaço privilegiado de socialização, e um dos efeitos da socialização do campo é a naturalização do valor do troféu. Olha que frase para soltar num bar agora. Um dos efeitos da socialização do campo é a naturalização do valor do troféu. E a naturalização do valor do troféu se chama ilúsio. Você não precisa demonstrar. Ela é óbvia. Então, hoje em dia, muito se fala em motivação. E aí liga o cara do RH para o professor Clóvis. Professor, o senhor daria uma palestra motivacional? É preciso explicar que toda motivação pressupõe um contexto social mais amplo do que uma palestra possa proporcionar. A motivação, na verdade, é a quantidade de energia que você disponibiliza para buscar troféus em espaços específicos de convivência que são os teus. Portanto, não adianta me dar palestra para eu me motivar para competir num campeonato de badminton. Não sei se me entendeu. Pode vir o palestrante que for. Pode vir Maomé. Você tem que ganhar o campeonato de badminton! Não, velho. Não. Porque a motivação pressupõe justamente a inscrição num contexto relacional de jogo que é social e que não é individual. Não sei se me entendeu. É por isso que o troféu é importante. A obviedade do valor do troféu faz com que você saia à busca daquele triunfo como sendo uma decorrência óbvia do teu pertencimento e da tua inscrição social. E é claro que quando Durkheim escreveu o suicídio, e ele diz que o suicídio tem causas sociais, ele não falou de campo, ilúsio, troféu, etc. Mas é muito menos provável que alguém que tem troféus claros, competidores claros, contextos de luta claros, é muito menos provável que esse alguém se suicide do que alguém que não joga o jogo. Não jogando o jogo, não disputa nada. Ninguém se mata por perder, mas sim por não poder jogar. Mas sim por não estar disputando nada. Não tem nada mais terrível do que esse tipo de exclusão social. E é por isso que é importante incluir, para botar para jogar. Porque tem troféu para todo mundo, ou pelo menos para todos os níveis. Porque você sabe bem que se você acabou de entrar no campo jurídico, você não vai virar ministro do Supremo amanhã. Se não é esse o troféu que você disputa. Você disputa aqui embaixo. Quando ganhar esse, vai disputar o de cima. A sociedade é sábia na hora de mostrar a cenoura. E perseguir cenoura é um excelente antídoto contra a depressão. Mas palestra nenhuma faz isso sozinho. É preciso de jogo, de jogador, de troféu, de pertencimento, de inscrição no jogo. E tudo isso palestrante nenhum consegue em 1h30. E é exatamente a partir do conceito de campo jornalístico, jurídico, político, acadêmico, o que você quiser, que nós vamos continuar a nossa viagem. Haverá quem critique Bourdieu. Haverá quem critique Bourdieu por dizer que Bourdieu faz uma sociologia dos poderosos. Afinal de contas, o campo jurídico é fácil de ver. O jornalístico também, o publicitário também, o acadêmico também, o político também. Mas e o catador da bolinha de tênis? A que campo ele pertence? E a tua copeira? A que campo ela pertence?
disputa. Quais são as regras do jogo que ela joga? E você percebeu que a sociologia de Bourdieu acaba botando muita gente de fora, que não joga jogo nenhum, que não disputa troféu nenhum. Hoje, muito mais do que os troféus do campo acadêmico, hoje eu jogo num jogo diferente. O meu jogo hoje é um jogo de palestrantes. Os meus adversários passaram a ser outros. Hoje eu concorro com mágicos, ilusionistas, monges, cantores. E você dirá, a competição ficou mais fácil. Não, velho. Ficou muito mais difícil, porque eu, com a minha vã filosofia, tenho que concorrer com gente que tem enorme capacidade de entreter, de fazer sorrir, de fazer chorar, de encantar. A competição ficou muito mais dura, sobretudo para quem muitas vezes diz coisas que não são nada agradáveis de ouvir. Mas esse é o meu novo jogo, esse é o meu novo desafio. Eu mudei de jogo. De vez em quando eu tento converter o meu capital acadêmico em capital de palestrante. E sabe o que eu descobri? Que quando você diz que é professor, o preço da palestra cai. E é por isso que eu sou consultor. E aí você percebeu como não é fácil converter capital acadêmico em qualquer outro. É preciso esconder o pertencimento, é preciso esconder o outro jogo, é preciso esconder para poder jogar. E lá na USP eles dizem, você se serve do nome da USP para exatamente o contrário, amigo. Pelo contrário, procuro não citar para não ter o meu trabalho desvalorizado por essa tarefa ridícula e ilegítima que é a de educar. A sociedade é o que é, os agentes sociais são o que são. A situação é essa, a profissão de professor, salvo 2 ou 3 lugares de reconhecimento como esse, é uma profissão em que o professor apanha dentro da sala de aula. Se vê agredido, atacado e humilhado pelo salário que recebe. É preciso mesmo esconder que é professor, para tentar jogar outro jogo menos indigente.